Hoje nós vamos falar sobre um tema, honrando Deus através do nosso olhar. Qual tem sido a sua perspectiva sobre aquilo que Deus tem te mostrado, sobre a vida que você hoje tem, sobre os momentos e seus interesses? Vamos juntas nos próximos minutos refletir sobre este assunto. Seja bem-vinda ao canal Palavra que Transforma. Este é um canal para que juntas possamos refletir sobre a Palavra de Deus. Refletindo sobre a Palavra de Deus, somos transformadas e através de nós, pessoas, ambientes, situações podem também ser transformados para a honra e glória do nome do Senhor. Por isso nós precisamos ter um olhar diferente daquilo que nós estamos acostumadas. Muitas vezes o nosso olhar, ele se depara com as situações e não com o que o Senhor tem falado. E ao decidir transformar esse olhar, ou seja, mudar a perspectiva, nós honramos a Deus. E para refletir sobre este assunto, eu quero te fazer uma pergunta. Como você tem observado, analisado e concluído o que o Senhor tem te mostrado? Se você hoje tem realmente colocado os seus olhos na aparência ou no que realmente o Senhor tem te pedido. Então, quando eu observo uma situação, analiso e concluo sobre essa situação, diz muito a meu respeito, conforme as minhas reações e decisões. Mas na verdade Deus tem pedido para nós ter ações diante de Deus nas nossas decisões, onde nós temos observado, analisado e decidido a partir de um direcional de Deus e não a partir das situações. E uma pessoa descrita na Bíblia que nos ensina sobre estas observações é o profeta Samuel, um homem realmente de Deus que teve uma caminhada, discernimento de tudo aquilo que Deus falava com ele, um homem que ungiu reis, mas quando Deus ele rejeita um rei chamado Saul e o Senhor diz a ele que tinha um outro rei escolhido, como está aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, o Senhor fala assim: escolhi dos filhos de Jessé para torná-lo rei. E ele então entrega essa incumbência para o profeta Samuel. Deus tem falado para você, no seu coração, diante daquilo que vem ao seu pensamento, lendo a palavra, uma fala, uma declaração do seu esposo, uma palavra dita pelos seus filhos, ou de alguém que direciona o chamado de Deus sobre os teus filhos, sobre o seu esposo, sobre você mesma. Então você tem entendido que os seus filhos têm um chamado por uma determinada profissão, um chamado para algo ministerial, o seu esposo, diante daquilo que ele tem como propósito no seu trabalho, no ministério, em algum lugar, ou você mesma, o que o Senhor tem te falado sobre o teu chamado. Além de ser uma esposa, se você é mãe, além de ser mãe, o que o Senhor tem falado? Ou como mãe, como esposa, o Senhor tem dito a você a forma como você tem que tratar, a forma como você tem que educar, porque as tuas ações diante do seu tratamento com seu esposo, com seus filhos, os levarão ao chamado que o Senhor tem para cada um deles. Mas, no entanto, você tem olhado muito mais para a circunstância, para as aparências, onde você diz, não, meu filho, ele é capaz de fazer muito mais aquilo que o Senhor tem dito a ele, ou não, o meu esposo não é capaz disso, porque eu tenho observado o seu comportamento e o comportamento que o meu esposo tem não diz respeito, ou seja, não tem relação ou correlação com aquilo que o Senhor tem falado. Este era o pensamento do profeta Samuel naquele momento, quando ele foi até a casa de Jessé, ver os filhos de Jessé, porque o próprio Senhor já tinha direcionado a Samuel que daquela casa, da casa de Jessé, sairia um rei, e um homem seria ungido para rei. E o Senhor tem dito que na sua casa, seja você, seus filhos, seu esposo, a unção sobre vocês, porque a partir da casa de vocês, a partir de vocês, o Senhor tem um propósito de transformação para a vida de outras pessoas, de uma nação, de um bairro, de um condomínio, da empresa.
o que o Senhor tem falado ao seu coração. Então preste atenção, porque Samuel, ele observou, analisou e concluiu da forma contrária daquilo que o Senhor tinha falado. Por quê? Porque o olhar de Samuel, a perspectiva de Samuel estava na aparência e não no coração. E assim nós agimos muitas vezes. Olhamos para a aparência de uma situação, a aparência de pessoas e ali já julgamos, já concluímos o que essa pessoa vai ser, sem olhar para Deus, o que Deus tem dito sobre o coração daquela pessoa. E no versículo 3 deste livro de 1 Samuel diz assim: convidarás Jessé para o sacrifício. Então Deus dá uma orientação a Samuel. Deus tinha acabado de rejeitar um rei Saul, mas Saul ainda era rei. Então como que Samuel ia encontrar um outro rei se já tinha um em exercício da função? Então há momentos em que o Senhor vai falar ao seu coração, ao coração do seu esposo, dos seus filhos, e que o tempo de exercício do chamado ainda não chegou, mas que o Senhor já quer ungir, ou seja, já é para você preparar o caminho, preparar o seu lar, preparar os seus filhos, ser uma esposa que auxiliará o seu esposo para que ele alcance aquilo que o Senhor tem dito a ele. Talvez ele não exercerá agora, mas você é um instrumento, como Samuel foi um instrumento nas mãos de Deus, para preparar a pessoa, o ambiente, o caminho até que se conclua o chamado. E aí o Senhor fala para Samuel: convide a casa de Jessé para o sacrifício. Ou seja, nós precisamos sim ter uma vida de consagração a Deus e trazer a casa para este fim, para este momento de consagração. A sua vida, ela tem que ser uma vida de oração, de leitura da palavra, onde você pede para Deus para que o seu coração seja transformado e o coração da sua casa também seja transformado. Você precisa ter uma vida consagrada a Deus, uma vida de devoção ao Pai, uma vida de adoração e honra ao nome do Senhor, e mostrar para a sua casa que o quão isso é importante, convidá-los para este momento, ao redor de uma mesa, em uma conversa, em momentos de comunhão e adoração, leitura da palavra, um culto doméstico, um momento de falar sobre as coisas de Deus. Você precisa convidar a sua família para este momento, e não é um único momento. Ter um estilo de vida de adoração constante ao nosso Senhor. E ele fala assim: e o Senhor então dá uma orientação para Samuel aqui no versículo 3, dizendo assim: eu, o Senhor Deus, pessoalmente te indicarei como deverás proceder, te ungirá para mim aquele que eu te apontar. Então Deus tem te apontado pessoas da sua casa, do seu trabalho, de você mesma, do ambiente onde você está, que o Senhor diz para você: aquela pessoa tem um chamado, que já tem dito a você: mãe, eu quero ser médico, mãe, eu quero ser pastor, mãe, eu quero ser um evangelista, esposa, o Senhor tem falado algo ao meu coração, onde a nossa casa vai mudar de direção. E você tem que orar ao Pai junto a estes, para pedir a Deus orientação de como será feito, de como acontecerá. O Senhor então fala a Samuel: eu te apontarei essa pessoa. Não é o seu coração, não é o seu julgamento, como diz a sua observação, a sua análise e a sua conclusão a partir de uma aparência. O Senhor tem olhado o coração. Talvez você não tenha acreditado na fala ou de como a pessoa vive hoje, mas o Senhor diz: eu tenho visto o coração dessa pessoa. Hoje essa pessoa está sendo preparada para aquilo que eu chamei. E Samuel então, ele ouve essa palavra do próprio Deus, mas mesmo assim, quando ele chega à casa de Jessé e pede para que os filhos de Jessé se apresentem, no versículo 6, Samuel, ao fitar os olhos em Eliabe, disse assim consigo mesmo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir, porque provavelmente era um homem que tinha toda uma característica física para ser um rei. Mas o versículo 7 diz assim: entretanto, Deus assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem,
pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor tem sondado o coração da sua casa, o Senhor tem sondado o seu coração, do seu esposo, dos seus filhos. E você tem rejeitado essa sondagem de Deus, você tem negado e rejeitado porque você tem observado a aparência e a forma como estão hoje. Mas o Senhor vê o profundo do coração. O Senhor, Ele cumpre o chamado que Ele tem para cada um de vocês. E você precisa abrir o seu coração para que você seja um instrumento de auxílio para que os seus sejam transformados através da palavra de Deus. E você é um instrumento para apresentar essa palavra de Deus, para mostrar, para confirmar, para ungir. E o que podemos dizer sobre esta unção, esse óleo derramado? A palavra de Deus. Você tem que apresentar a palavra de Deus, você tem que apresentar o caminho que estes devem seguir, precisam seguir para alcançar o chamado que Deus tem para cada um deles. E o Senhor deixa claro para Samuel: Samuel, você tem olhado a aparência, mas eu observo e vejo o profundo do coração. Nós temos um olhar e um pensamento limitado sobre as situações, mas quando Deus fala, está consumado, está feito, está escolhido. Mas nós precisamos ser um instrumento de preparação na vida dessa pessoa. Samuel foi até ali para ungir aquele homem escolhido. E dentre os filhos que Jessé tinha apresentado Samuel, nenhum deles. E Samuel então fala: ainda há um, onde está este? Então chega Davi, que veio de cuidar das ovelhas, é apresentado a Samuel, e o Senhor fala a Samuel, afirmando: levanta-te e unge-o. É ele, é o seu esposo, são os seus filhos. Eles têm um chamado, é para você. Você também tem um chamado, mas você tem ignorado por conta das circunstâncias que você vive hoje. Deus já falou ao seu coração em algum momento da sua caminhada quem seriam os seus filhos quando estes estavam em seu ventre, e o Senhor já tinha falado: a estes eu chamei para o louvor, para ser um grande homem para uma nação. O Senhor falou algo ao seu coração quando você ainda era solteira, que você casaria com um tipo de homem que teria um chamado específico da parte de Deus. E você hoje não tem acreditado porque o teu esposo talvez não esteja no caminho que você imaginava, porque você tem olhado as circunstâncias, a aparência das situações. Mas o Senhor pede para que você olhe para Deus, o que Deus tem dito, porque Deus, Ele é onipotente, onisciente e onipresente para olhar o profundo do coração, porque foi Deus quem te criou, foi Deus que criou seu esposo, foi Deus que criou os seus filhos. E a partir desta criação, o Senhor diz que há um chamado, porque nós somos instrumentos nas mãos de Deus, para a honra e glória do nome dEle, para que se cumpra algo, um propósito aqui na terra. Há algo através da sua casa, que pessoas serão impactadas, transformadas para nosso Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Samuel, no primeiro momento, ele olhou para a aparência, mas o Senhor já tinha dito para ele: eu te direi quem é, eu te apontarei, eu te falarei. Mas ele obedeceu a Deus, porque no primeiro momento que ele olhou para a aparência e o Senhor dizia: não é este, ele não pegou o chifre com o melhor azeite para ungir aquele que ele achava por conta da aparência. Ele esperou até que o próprio Deus falasse com ele e dissesse: é este, Davi, que será ungido rei. Assim que Davi é ungido, ele não cumpre imediatamente a função de reinado. Espera-se muitos anos para que isso acontecesse. E durante este tempo, Davi foi experimentado, Davi foi forjado, Davi foi preparado para assumir o papel de rei. Assim é a tua casa. A tua casa tem sido preparada, a tua casa tem sido forjada para que vocês realmente cumpram e acessem o chamado que o Senhor tem para cada um de vocês, para a sua casa.
mas é preciso que você acredite, é preciso que você observe a situação como está, analise, para que você conclua diante de Deus como você deve agir, como que você deve preparar a sua família para que chegue o dia de assumir o chamado que Deus tem. Fique com esta reflexão, seja uma mulher com sabedoria, seja uma mulher com os ouvidos e um olhar atento para que a tua casa honre a Deus através do seu olhar, da sua perspectiva de fé, de dizer: eu creio no que eu já ouvi de Deus e eu tenho fé de que chegará o grande dia de se cumprir aquilo que o Senhor disse há muito tempo, mas ainda estamos em preparação. Por isso, diga: eu persistirei, porque eu sei que a palavra de Deus não é mentira, a palavra de Deus não volta vazia e se cumprirá no tempo determinado por Deus. Seja Samuel na vida da sua casa, em nome de Jesus. Amém.